O Lula acabou de cometer o maior erro da sua vida, e é um erro que vai custar tão, mas tão caro em 2026 para ele, que pode dar muito, mas muito errado, mesmo se ele pretende algum dia se candidatar ou então pelo menos apoiar alguém. E o pior da história é que não foi só esse erro, vem sendo uma sequência imensa de erros que o Lula vem colocando pra gente, que vai atrapalhando cada vez mais a sua candidatura para 2026, ou pelo menos a aprovação do seu governo por agora. Estão preparados? E vamos falar um pouco sobre o debate que teve ontem, né? E o Ricardo Nunes fez a sua avaliação desse debate. Já foi surpreendente pra mim, porque eu pensei que nem aparecer ele iria aparecer, mas ele foi, o debate rolou e o pau quebrou literalmente. Bora lá falar então sobre política. Eu sou Alessandra Gonçalves e vamos entender o que está acontecendo nesse caos político de hoje. Acho que você, assim como eu e qualquer pessoa que vê as falas do Lula e se importa com política, sabe que o ser humano praticamente está soltando cada bomba uma atrás da outra. Literalmente ele não tem mais limites, não tem mais nexo nas próprias falas. E praticamente o Lula, uma hora ele vira contra a ditadura da Venezuela, outra hora ele apoia, uma hora o Lula ele praticamente defende as mulheres, na outra ataca as mulheres. E tá sendo um caos completo as suas falas, porque elas estão gerando muita, mas muita polêmica para todo mundo. Tá todo mundo olhando as falas do Lula e falando, gente, o que é isso? E querendo ou não, isso aí não interfere só apenas na imagem dele. Interfere na economia, interfere em quase tudo que a gente tem hoje no Brasil. Porém, o Lula, dessa vez, né, o preconceito do amor chegou num nível estrondoso. Já foi, assim, o limite do limite do limite, né? Bem, uns dias pra trás, ele disse praticamente que nenhuma mulher namoraria um ajudante geral. E dessa vez ele citou mais gente ainda nessa história. Então, se prepara aí. Depois de afirmar no Rio de Janeiro em fevereiro desse ano que nenhuma mulher namoraria um ajudante geral, o petista voltou a bater na mesma tecla. Agora o alvo são os pedreiros. Vocês não querem ir para São Paulo para trabalhar de pedreiro só, para trabalhar de ajudante de pedreiro, fazer viaduto ou fazer ponte. Não, vocês querem ir para trabalhar de engenheiro. Ô Lula, você tem ideia de quanto ganha um pedreiro? Um pedreiro, em algumas situações, pode estar ganhando muito mais que um engenheiro. É uma mão de obra altamente valorizada, ainda mais com a construção civil em aquecimento. Então não deve haver preconceito contra o pedreiro. Esse seu papo aí foi um papo preconceituoso, o papo que não leva ninguém a estudar. Eu não quero que vocês desistam de ter esperança. Eu quero que vocês me olhem como um espelho daquilo que vocês podem ser. E essa história da pessoa ser um espelho seu, você que não gosta de ler, não gosta de estudar, cara, você não é um bom exemplo para ser espelhado não. Por favor, você está se superando. A cada dia, pior ainda. E tanto vem para São Paulo, vem para o Brasil, trabalha como pedreiro e depois se torna outros grandes profissionais ou um grande pedreiro profissional, sustenta uma família inteira. Que tipo de declaração foi essa? Quem ele pretendia agradar? Fazer de simples, humilde? É uma máquina... Pois é, de novo o Lula, em vez de dizer, né, na verdade a tentativa dele eu acredito que era praticamente se conectar com o público mais pobre, ele vai lá e menospreza esse público. Ele fala de educação, mas nem o próprio Lula é símbolo disso. Sem contar que a gente tem que lembrar uma coisa. Galera, não é faculdade que te dá grana. Não é faculdade que te dá grana. Ela te dá especialização, te dá sabedoria. Mas dinheiro não é a faculdade que vai te dar isso. Literalmente, tá certo, tem muito pedreiro que ganha muito mais do que engenheiro. Literalmente, eu tinha o último pedreiro que trabalhou na minha casa, ele tava falando pra gente que tirava quase 45 mil por mês. Então, assim, desvalorizar a profissão da pessoa, olha, é meio foda, né, Lula? Praticamente um desnecessário. E principalmente se você compactua e diz que defende essas classes. Aí a situação fica mais desnecessária e mais sem nexo ainda. Então, assim, o Lula literalmente está falando cada vez mais falas controversas, está mostrando que não é do povo, está mostrando cada vez mais que ele só é um demagogo, que praticamente ele só está fazendo falas demagogas e que praticamente não é uma pessoa que representa o pobre. O Lula nunca representou o pobre, gente. Onde já se viu uma pessoa que representa o pobre virar e quando chega dentro de um palácio praticamente troca todos os móveis por móveis luxuosos? Ou seja, o Lula faz nada mais nada menos do que esbanjar. Então,
totalmente sem nexo as falas dele, e sem contar que, além de ser sem nexo, não tá praticamente unindo ao que a galera que tem mais baixa renda quer saber, ou então se preocupa. Mas vamos falar sobre o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes fez uma retrospectiva sobre o que aconteceu do seu debate na Record, que na minha visão, não foi o melhor debate que eu já vi na minha vida, mas em alguns pedaços o Ricardo Nunes até conseguiu dar umas boas tacadas aí no próprio Guilherme Boulos, que o Boulos praticamente esquivou da maioria das perguntas que foram feitas. Inclusive, teve até parte que me surpreendeu, como por exemplo, do nada o Ricardo Nunes dizer e comparar que o Boulos e o Pablo Marçal são a mesma coisa. Isso foi surpreendente, muito aleatório, porque a gente sabe que não é. É muito mais fácil ele e o Boulos se parecerem do que o Ricardo Nunes do que o próprio Pablo Marçal e o Guilherme Boulos. Mas olha qual foi a avaliação dele do próprio programa que a Record fez no debate da Record Estadão. Sobre o debate, o que o senhor acha que o eleitor que estava em casa hoje pode aproveitar de tudo que foi discutido aqui? O debate sempre é bom para as pessoas poderem observar a diferença entre um candidato ou outro, das propostas, inclusive aqui eu acho que ele se destacou bastante, poder perceber o extremismo do Guilherme Boulos, né? A questão de eu ser uma pessoa ponderada, porque isso também, esse traço de personalidade é algo importante para que o eleitor decida, né? Você cuidar de uma cidade de 12 milhões de habitantes, você precisa ter equilíbrio, né? Não extremismo, precisa ter experiência, não inexperiência. Então isso também, esse traço de perfil é uma possibilidade também do telespectador poder observar. Queria aproveitar e falar uma coisa, eu tomei o direito de resposta, foi porque eu citei uma matéria de jornal, porque a turma do Guilherme Boulos disse lá que era o santo apagão, que era bom ter mais apagão porque beneficiava a candidatura dele. Então eu não fiz nenhuma invenção, só deixar isso claro. Está lá no jornal, vocês podem pesquisar aí no Google. Se não me engano, foi uma matéria do jornal Metrópolis. Santo Apagão é do grupo deles lá que falou, então jamais falaria algo que não fosse verdadeiro, que não tivesse sido trazido da imprensa, né? Então só essa consideração, mas estou muito entusiasmado que o dia 27 as pessoas poderem votar lá na experiência, votar no 15, a gente continuar cuidando da cidade, colocar as nossas propostas em prática, né? E aquilo que a gente já vem fazendo, já fiz 19 UPA, fazer mais 15 UPA, fazer mais 25 UBS, o Domingão tarifa zero, ampliar a nossa faixa azul, a gente poder continuar avançando na troca dos ônibus para ônibus elétricos, a escola em período integral, continuar tendo todas as crianças com creche, enfim, estou satisfeito, muito entusiasmado e pedir seu apoio, seu voto para o 15. Por essa sua avaliação. Pois é, pessoal, vocês acham que Ricardo Nunes vai ganhar ou não? Ou será que é Boulos que vai ganhar? Uma coisa é certa, a gente se surpreendeu muito com o resultado das eleições do primeiro turno, mas ainda tem o segundo turno e agora tudo pode mudar e assim, em questão de minutos.